Olá galera, bom dia. Estamos iniciando aqui hoje a nossa aula de História, né? Onde a gente vai estar trabalhando conteúdo bem conhecido por vocês já. É o Coronel e o Voto de Cabresto, da Primeira República. Onde eu vou estar explicando o que é, tirando as dúvidas de vocês. E vamos lá para o nosso conteúdo agora. O que é o voto de Cabresto, professor? Vamos lá, gente. O voto de Cabresto é um mecanismo de acesso aos encargos eletivos por meio da compra de votos, com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil, como características do coronelismo. Todos vocês eu acho que já viram. Eu já vou estar colocando em seguida aí uma imagem para a gente estar refletindo e trabalhando em cima dela. Eu já dei o conceito aí do que seria, mas eu vou dar uma explicação um pouquinho mais além para que vocês possam estar entendendo. Vamos lá? Gente, vamos fazer aqui um breve resumo em cima da imagem para vocês poderem entender. Vocês estão vendo aí na imagem as próximas eleições de Cabresto. Nós estamos vendo aí o eleitor, para ficar um pouco irônico, foi colocado como uma forma de burro, de animal. Estava sendo puxado pelo político para ir até o local de votação. Gente, como a gente pode entender, até hoje não existe, vamos se dizer de maneira, entre aspas, não existe o voto de Cabresto. Pessoas que se vendem por pouca coisa, até porque não era para vender o seu voto, né? Mas quem somos nós para julgar? Tem pessoas que se vendem por um saco de cimento, um meio de tijolo, e outros até votam por conta de dever favores a políticos. Mas naquela época, gente, tinha os coronéis. Professor, quem eram os coronéis? Gente, os coronéis, no Império, o coronel designava o posto mais alto da Guarda Nacional e também o chefe político da cidade. Na República, quando a Guarda Nacional perdeu a importância, o coronel ele passou a designar o chefe político de uma região. Era ele que mandava naquela região, que geralmente era um fazendeiro. O sistema de dominação e alianças dos coronéis foi chamado, gente, de coronelismo. Durante a Primeira República, muitas pessoas que trabalhavam para os coronéis eram explorados. Era exatamente o eleitor, recebendo pagamentos miseráveis, muito pouco. Por vezes, os coronéis também favoreciam essas pessoas oferecendo emprego, alimento, remédio, roupas, uma vaga na escola ou um leito no hospital. A concessão de favores ficou conhecida como clientelismo. O coronel ele favorecia, vamos se dizer, esses benefícios para as pessoas, para seus trabalhadores, e em troca desses favores, gente, os coronéis exigiam, por exemplo, o voto nos candidatos de sua preferência. Desse modo, conseguiam eleger prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores e influenciar a escolha do presidente da República. Quem se negasse a votar nos candidatos dos coronéis perdia seus favores. O que o coronel fazia por eles, eles perdiam. E ainda poderia sofrer a violência dos jagunços, que nós sabemos que naquela época os coronéis tinham jagunços para fazer os seus serviços. Jagunços armados que trabalhavam para os fazendeiros. Assim, as pessoas que dependiam dos coronéis ficavam numa situação difícil. Como dizia a expressão popular, os amigos do coronel
recebem pão e os inimigos recebem pau. Gente, essas pressões, até eu ri aqui um pouquinho quando eu estava observando, eram possíveis porque o voto era aberto. Como assim, professor, o voto era aberto? As pessoas iam lá e diziam qual candidato ia votar. E o pior que era na frente de todo mundo, ó. Os eleitores ele declaravam publicamente o nome do seu candidato. Por isso não tinha como ele dizer assim, o coronel pediu para me votar em candidato A, eu vou votar no candidato B, que ele não vai saber. Porque ele tinha que declarar o seu voto. Porque esse voto, gente, ele era controlado, ele ficou conhecido como voto de cabresto. A pessoa não tinha escolha. O eleitor, ele se sentia encurralado por conta que ele tinha que declarar o voto. O coronel sabia em quem ele ia votar e ele tinha que dizer na frente de todo mundo, eu vou votar no candidato A, porque o meu... Ele não ia dizer que o coronel pediu, né? Mas se ele dissesse que era o B, claro que o coronel ia saber. Ele ficou conhecido como um voto de cabresto, tipo um instrumento de corda usado para criar cavalos. Assim, os eleitores eram comparados a animais, porque eles eram dependentes, eles eram puxados até a urna pelo político. Eles tinham aquela dependência um do outro. Após o fechamento das urnas, eleitores também ocorriam fraudes. Como assim, professor? Para garantir o sucesso dos candidatos, dos coronéis, exemplos de fraudes eram a falsificação dos documentos de eleitores, a utilização do nome de eleitores que já tinham morrido, o furto, a violação de urnas. Que a gente sabe que hoje não pode, mas tem muitos cantos que ainda tentam. E a gente vê que é desde o passado já isso, né? Tinha essa falsificação, essa violação de urnas. Bom, gente, a nossa aula foi isso por hoje. Eu resumi aqui o resumo básico para que vocês possam entender e não ficar dúvida. E se ficar dúvida, que vocês possam estar me perguntando no meu PV, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima aula.